Olá! Eu sou o Enxadrezando. Anteriormente nessa série, nós falamos um pouco sobre a história do Campeonato Mundial de Xadrez, e listamos todos os seus campeões. Depois falamos sobre o Wilhelm Steinitz, o primeiro campeão mundial. E dando continuidade a essa série, neste vídeo, nós vamos falar do enxadrista que desbancou Steinitz, o grande mestre, e um dos melhores jogadores de toda a história, Emanuel Lasker. Depois da vinheta, você vai ficar sabendo um pouco mais sobre a vida desse grande mestre do xadrez. Emanuel Lasker, nascido em 1868 na Prússia, atualmente conhecida como a Polônia, foi um grande mestre de xadrez e matemático, que conseguiu o título de campeão mundial em 1894, vencendo o até então campeão Wilhelm Steinitz. Lasker tem o mais longo reinado no mundo do xadrez, foram 27 anos como o melhor do mundo, perdendo o título para o grande mestre cubano José Raul Capablanca, em 1921. Com um estilo de jogo universal, ele não se apegou ao estilo posicional de Steinitz, e adotou uma estratégia mais flexível que estava à frente de seu tempo. Ele era capaz de adaptar o seu jogo de acordo com o estilo do adversário. Ele aprendeu a jogar xadrez aos 11 anos com o seu irmão Berthold Lasker, também mestre em xadrez. Em 1889, Lasker subiu rapidamente na classificação, conseguindo o título de mestre aos 21 anos de idade. De 1890 a 1893, Lasker venceu os melhores de sua época, tendo um desempenho excepcional em torneios, e impressionando a quem acompanhava suas partidas. Em 1892, Lasker terminou o Torneio Internacional de Amsterdã em segundo lugar, e venceu 2 torneios em Londres. Um ano depois, ele venceu o Torneio de Nova York fazendo todos os 13 pontos possíveis do torneio. Lasker então desafia Sigbert Tarrasch para um match, mas o mesmo recusou, aconselhando o jovem Lasker a ganhar alguns títulos internacionais antes. Mesmo depois de Lasker ganhar vários títulos internacionais, Tarrasch recusou o desafio. Foi então que Lasker resolveu desafiar o campeão mundial da época, o Wilhelm Steinitz. Se essas informações não forem o suficiente para o teu like, então assista até o final que tem mais. E foi em 1894 que Lasker surpreende o mundo do xadrez desbancando Steinitz com um placar de 12-7. Foram 10 vitórias para Lasker, 5 derrotas e 4 empates. O match 19 foi acirrado, apesar de o resultado ser amplamente favorável a Lasker. A primeira partida terminou com a vitória de Lasker depois de 60 lances. Steinitz vence a segunda partida jogando com as peças brancas, em 42 lances. A terceira partida termina com a vitória de Lasker no lance 52. Depois de 60 lances, Steinitz vence a quarta rodada. A quinta e a sexta rodada terminaram empatadas com 50 e 71 lances respectivamente. As rodadas 7, 8, 9, 10 e 11 foram vencidas por Lasker, sendo a rodada 10 a partida com menos lances em todo o match, que terminou depois de 34 lances. A 12ª rodada terminou empatada. Steinitz vence as rodadas 13 e 14. Lasker as rodadas 15 e 16. Steinitz vence a partida 17. Temos um empate na rodada 18. E Lasker vence a 19ª rodada. A partida analisada nesse vídeo foi a 7ª partida desse match, e foi jogada em Montreal, Canadá, em abril de 1894. Emanuel Lasker joga com as peças brancas e começa a partida com E4, a abertura do peão rei. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em B5, a abertura Ruy Lopes, ou espanhola. D6, busca dominar o centro do tabuleiro. D4. Bispo em D7. Cavalo em C3, preparando para jogar D5. Cavalo de G em E7. Bispo em E3. Cavalo em G6. Dama em D2, dando a possibilidade de fazer tanto o roque curto quanto o roque longo. Bispo em E7. Devido à forte atividade dos 2 bispos do adversário, Lasker decide pelo roque longo. A6, expulsa o bispo para E2. E por D4. Cavalo por D4. Cavalo por D4. Dama por D4. Bispo por F6, ataca a dama, que volta para D2. Bispo em C6, buscando controlar mais o centro do tabuleiro. Cavalo em D5, atrapalha a diagonal do bispo. Roque. E Lasker imediatamente começa a adiantar os seus peões da ala do rei. G4. Torre em E8. G5. Bispo por D5. Dama por D5. Torre em E5, mais um ataque à dama, e a dama mais uma vez volta para D2. Bispo por G5.
F4, dando um ataque duplo. Caso você não saiba o que é um ataque duplo, sugiro que você assista a esse vídeo que eu deixei nos cards. Torre por E4. F por G5. Dama em E7, apoiando a entrada da torre. Torre da coluna D em F1. Torre por E3. Bispo em C4, reforçando o ataque ao peão de F7. Cavalo em H8, protegendo o peão. H4. C6. G6. D5, atacando o bispo. Mas antes de proteger o bispo, G por H7, cheque. Rei por H7. Bispo em D3, cheque. Rei em G8. H5, e continua o avanço do peão. Torre em E8, mais um reforço para a coluna E. H6, e segue avançando o peão. G6. H7, cheque. Rei em G7. Rei em B1. Dama em E5. A3. C5. Dama em F2, buscando mais atividade para a dama. C4. Dama em H4, ameaçando o cheque-mate. F6, dando uma casa para o rei fugir. Bispo em F5, tirando do ataque, e protegendo o bispo. É claro que o Steinitz não vai capturar o bispo com a dama, pois ela está protegida pela torre. E capturar com o peão abre a coluna na frente do rei, então, rei em F7. Torre de H em G1. G por F5. E agora sim, dama em H5, cheque. Rei em E7. Torre em G8, esse lance busca a troca das torres, permitindo a promoção do peão para a dama. Rei em D6, protege a torre. Torre por F5, ataca a dama. Dama em E6. Torre por E8, tirando a dama da proteção do rei. Dama por E8. Torre por F6, cheque. Rei em C5. Dama em H6, atacando a torre. Torre em E7. Dama em H2, buscando um ataque na diagonal. Dama em D7. Dama em G1, cheque. D4. Dama em G5, cheque, o rei está sem casas seguras. Dama em D5, se Steinitz bloquear o cheque com a torre, então torre em F5, dama em D5, e as pretas vão perder mais material. Um lance que é possível jogar nessa posição, mas que infelizmente não funciona, seria jogar o peão em B4, desviando o rei da defesa da dama, pois as peças pretas poderão capturar o peão em passant, e não há melhora na posição. Torre em F5, reforçando a cravada na dama. Jogar a torre para tirar a dama da cravada também não funcionaria, pois a torre vai capturar e a cravada continua. Na verdade, não há muito o que fazer para evitar a derrota das pretas nessa posição. Dama por F5. Dama por F5, cheque. Rei em D6. Dama em F6, cheque, e a dama vai capturar o cavalo, permitindo a promoção do peão na sequência. Então, nessa posição Steinitz abandona a partida, dando a vitória a Emanuel Lasker. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.